Graças a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, amados. Boa noite, tudo bem? Amados, hoje vem com um tema, né? Enfim, eu já vi isso aqui. Sempre falo isso, o tempo tá tudo muito turbulento, muita confusão, muitas ideias, as pessoas amedrontadas, né? Ó, até um cachorrinho pincher assusta. Já viram na internet aquela cena lá que a pessoa precisa atravessar, cruzar a esquina, e daí ela vê um reflexo do menso do cachorro no muro? Fala, não vou não. Tá bom, olha o tamanho daquele cachorro lá. Mal sabe ela que é o reflexo de um cachorrinho pinte sendo iluminado por uma lanterna, né? Ou seja, a sombra do cachorrinho pinte está no muro, né? E a gente vê um cenário de muito medo. As pessoas estão amedrontadas, claro, são tempos conturbados, muita coisa acontecendo, claro, é razão de medo, sim. E sabe, o curioso é que tem medo até das coisas boas, das coisas de Deus. Por exemplo, você fala, Deus abençoe. A pessoa fica com medo de falar amém, né? Isso é medo. Gente, quem é que pode abençoar? É um Deus verdadeiro ou é um falso Deus? Para que ter medo, né? E de fato, né? Há muitas ideias, muitos pensamentos que deixam pessoas confusas, né? A Sagrada Escritura, às vezes, é, lida de forma não conexa com ela totalmente, torna confusa a pessoa. Ela torna confusa, torna desconexa da verdade. Qual é a verdade? A verdade é Cristo. O que Cristo falou? Amor, né? E uma vez a pessoa desconexa dessa verdade, a Sagrada Escritura tem palavras que levam, ou seja, desconexa com a verdade e leva a terrorismo, né? E claro, o terrorismo remete a medo. E digo assim, não é terrorismo bomba, não. Terrorismo dentro da pessoa, sabe? Ela inundada de pensamentos aleatórios que ao invés de trazer bênção, traz medo nela. Em vez dela pensar, eu sou filho de Deus, Deus é pai e ele me protege. Se Deus protege, que é pai, protege, por qual é a razão de medo então? Por que está escrito Salmo 91? Para ilustração? Será que Deus não é fiel e justo para cumprir cada vírgula da proteção total? Aí como ter a proteção? Aí que está, né? Uma vez imerso no mundo de confusões, como buscar a verdade, né? Eu vou meditar a respeito disso hoje, né? Até, né? Eu vou fazer uma oração antes. E o título que eu escolhi para essa meditação, né? Ou seja, é, Cristo veio? Cadê Cristo? Onde que ele está? Estou vendo? Porque há muita confusão a respeito disso também, né? Haja vista que às vezes a pessoa foca mais no medo. Haja vista fala, olha, aquele que fala que é Cristo, foge dele. E de fato, só Jesus Cristo é Jesus Cristo, né? Quem é Jesus Cristo? Aquele que morreu 2000 anos atrás. Ele não está aqui. Mas o Espírito que ele enviou, Pai, em tuas mãos entrego o teu Espírito. Qual é? Espírito Santo, Paráclito. Ele está aqui, né? E da mesma forma como Cristo rasgou o véu, dando a possibilidade de qualquer um entrar na sala do Santo dos Santos e ter encontro com o Pai, com a graça do Espírito Santo, sim, qualquer um pode receber o Espírito, claro, se permitido por Deus for. Se você buscá-lo de todo o teu coração, certamente ele vai, porque é uma promessa. Se me buscar de todo o teu coração, eu me deixarei ser encontrado por ti. Enfim, qualquer um pode receber, se buscar de todo o coração, né? Não que Cristo vai descer do céu,
Olha Cristo descendo naquela nuvem lá, gente. Como ele falou, ele vai voltar como ele foi. Ele vai voltar como ele foi, né? Então, Pai, toma um entrega do teu Espírito. Espírito não se vê, né? A gente não consegue ver o universo espiritual. O que a gente consegue ver é o universo físico, entende? Mas antes eu vou fazer uma oração e vou começar a meditar a respeito disso. Nosso Pai querido, nosso Pai amado, nós te adoramos, Senhor, porque Tu és bom, sempre foste bom e sempre serás bom. Tu és um Pai que dá segurança e proteção a todo filho Teu, porque Tu mesmo disseste, Senhor, ainda que a mãe com um filho no seu ventre esqueça do Teu filho, Tu nunca esquecerás e deixarás um filho Teu. Glórias a Ti, Pai, porque podemos contar com a Tua fidelidade, com o Teu poder de Pai nos protegendo, com o Teu amor, com a Tua ternura, com o Teu cuidado para conosco. Glórias a Ti, Senhor. Nós Te adoramos em verdade, Espírito, porque Tu és um Pai maravilhoso, um Pai presente, é tudo que a gente precisa. Esta Tua graça já nos basta, Senhor. Esse cenário de horror desse mundo nos mostra isso. Que aquele que tem a Ti como Pai, como protetor, é Rei. Porque nada pode fazer verdadeiramente mal. Onde tudo coopera para o bem daqueles que amam a Ti. Porque tudo o que acontece na vida do Teu Filho te leva a Ti. Glórias a Ti, que é um Pai bom, um Pai presente, que ama Teus filhos e cuida de todos os Teus filhos. Glórias a Ti, Senhor. Pai, venha falar conosco, Deus. Clamamos a Ti em nome de Jesus, Senhor. Derrama Teu Santo Espírito e venha falar conosco, Senhor. Fala aquilo que é da Tua vontade, do Teu agrado. Que eu aqui me diminua. Que eu não venha falar do que eu acho, do que eu quero, do que eu penso, do que eu sinto em falar. Que seja Teu Espírito Santo, Senhor, me inspirando a falar. Sejas Tu, Senhor, me rendo a Ti. Usa-me, Senhor, para falar o que é da Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, Deus. É o que eu clamo em nome de Jesus. Amém. Amados, eu vou iniciar o texto aqui, lendo lá João 3, né? João 3, vou ler o capítulo inteiro. Vou lendo e meditando, tá? Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne... Só um instante. Perdão, gente. Peraí. Voltando lá. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Veja, pode parecer confuso isso, tá? Mas tudo isso é relacionado ao Espírito Santo. De fato, quem é o Espírito Santo? É Deus. Aquele que é nascido de Deus, aquele que Deus mora em seu coração, não faz a sua própria vontade. É Deus que o guia. Ele faz a vontade de Deus, né?
Haja vista, quem é movido pela carne faz a vontade da carne, né? Nós aqui não fazemos, não podemos, não temos o a livre liberdade e autoridade verdadeira de fazermos exatamente o que a gente quer. Conforme diz Gálatas, né, em capítulo 5, o Espírito Santo e a carne lutam, são opostos entre si, para que nós não façamos a nossa própria vontade. Ou fazemos vontade da carne, somos guiados, usados pelo maligno, ou fazemos a vontade do Espírito Santo, somos guiados, usados pelo Espírito Santo. E de fato, né, quando ele diz aqui a respeito do vento, que ele vai para onde quer, do jeito que quer, como quer, de fato, aquele qual o Espírito Santo mora em seu coração, é guiado pelo Espírito Santo, ele não faz a própria vontade, né? É a vontade de Deus sendo feita nele, né? Tá. Então Nicodemos perguntou, como pode ser isso? Jesus respondeu, você é mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade, eu lhes digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Ora, ninguém subiu ao céu a não ser o que de lá desceu, o Filho do Homem. Essa frase é muito importante, né? No contexto de que o que é o céu? É o reino de Deus, né? Ou seja, é onde Deus está, Deus é Espírito, né? O Espírito Santo, né? A gente sabe que ele é único Espírito Santo, né? Mas ele tem a maestria de estar em corações de muitos, né? Hoje, uma vez que quando Cristo rasgou o véu, deu a liberdade de todos terem a graça do Espírito Santo Paráclito, né? Mesmo estando no coração de muitos, ele é único, né? Espírito Santo. Nesse contexto, quando ele fala aqui, ora, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. O céu é espiritual, Espírito que desceu do céu, Espírito Santo, né? E quando ele fala o Filho do Homem, né? Quem é o homem? Claro, a primeira figura em que se vincula o nome homem na Sagrada Escritura é Adão, né? Uma vez que fez o homem a ser imagem e semelhança de Deus, né? E o deu o nome de Adão, né? Assim, quem foi o primeiro? O filho de Adão, né? Ou seja, o filho do homem, né? Eu vou voltar nesse contexto, gente, né? Através desse link aqui, desse termo, filho do homem, para depois a gente juntar todos os palitos que formaram algo consistente, né? Vou voltar lá. Está lá em Gênesis 4. Só um instante. Vou ler a respeito dos filhos de Adão, que, sim, traz uma noção a respeito do que é o filho do homem, né? Tá, vou ler, capítulo 4, a partir do versículo 1. Adão teve relações com Eva, a sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz a Caim. Então ela disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que, ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra. Deixa eu arrumar aqui. Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as primícias do seu rebanho e da gordura deste. Entende? Caim, primeiro filho, né, o irmão mais velho, ele era agricultor, como se fosse agricultor de laranja, por exemplo. E trouxe lá, catou, vamos supor que fosse laranja, a cultura dele. Trouxe lá um saco de laranja, tosse um saco de laranja da minha colheita lá.
né? Infelizmente catou, colocou no saco e levou para o Senhor. Já Abel, né? Abel foi pastor de ovelhas, né? Ou seja, aconteceu que tá. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura das primeiras crias do seu rebanho. E a melhor parte, ou seja, tudo que ele tinha de melhor, deu para Deus, né? Tá. Você sabe que um bezerro, por exemplo, não nasce da noite por dia e não se cuida da noite por dia, né? Assim, claro, o nascer dele pode ser, mas o cuidado até ao nascimento dele total, desde da germinação até ele vir da luz e o cuidado para ele, não é, são meses, talvez anos, né? E o melhor ele deu ao Senhor. O Senhor se agradou de Abel e da sua oferta, mas de Caim e da sua oferta não se agradou. Por que não se agradou? Como vincular nós aqui? O que Deus quer de nós? Eu sempre falo nesse negócio, Deus quer o nosso coração, quer tudo que a gente tem. Ele quer ser o nosso guia, Ele quer ser o nosso mestre, Ele quer a nossa vida, Ele quer morar no nosso coração e Ele quer a nossa vida, Ele quer viver em nós. Para que nós não façamos a nossa própria vontade, para que Deus faça a vontade dEle em nós e que de fato é a melhor, porque é perfeita a vontade dEle. E de fato, gente, normalmente, ou seja, a maioria das vezes, damos resto para o Senhor e não damos tudo. Ele não quer resto, Ele quer tudo que temos, Ele quer o nosso coração. Ele quer que todas as nossas atitudes, as nossas falas, as nossas ações na casa, no trabalho, na escola, sejam conforme o padrão dEle, conforme a vontade dEle. Enfim, Ele não quer que sejamos imparciais. Sou bonzinho em tal lugar, mas em outro lugar sou mais ou menos, sou capenga. Em outro lugar sou até um pouco melhor, mas em outro lugar, rapaz, sou horrível. Não. Ele quer que sejamos íntegros, verdadeiros com Ele. Você pode até perguntar, mas o que tem a ver com Jesus aqui na Terra? Vocês vão entender, tá? Tá, vou continuar aqui então. O Senhor se agradou de Abel e da sua oferta, mas de Caim e da sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse, por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdadeiro que a será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Gente, tem algum aqui santo? Não, só Jesus. Só Ele é santo. Se a Sagrada Escritura nos fala que quem fala que não tem pecado é mentiroso, é porque a Sagrada Escritura está certa no que ela fala. Porque de fato, pecado não é simplesmente os 10 mandamentos, gente. A Sagrada Escritura nos fala que se eu falar mal do meu irmão, eu já matei ele. Se eu olhar com um desejo para uma mulher que não é minha, eu já adulterei. Né? Então, e são pecados gravíssimos, né? Então, se de repente eu não faço o que eu posso fazer de melhor ao meu próximo, que eu gostaria que fizesse, é pecado, pronto, acabou. Não adianta passar a mão na cabeça não, gente. Né? Se Jesus fala, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, é o mandamento dele, da igreja de Cristo. A igreja não é de Cristo? É. O mandamento de Jesus Cristo, qual é? Eu vos dou um novo mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Como que ele nos amou? É um mandamento. Amar igualmente ele nos amou. Traído,
vendido por 30 moedas de prata, cuspido na cara, coroa de espinho, cana para ridicularizar a imagem de rei. Dilaceraram o corpo dele com arma de tortura, um prego na mão direita, um prego na esquerda, um prego no pé. Deram vinagre para ele tomar. Ele ficou quietinho durante todo esse tempo. Falou, Pai, perdoa, eles não sabem o que faz. Normalmente, a gente retruca, a gente resmunga. Resmungou, já pecou, pronto, acabou. Né? Se é para amar igualmente ele nos amou, é para amar igualmente ele nos amou. Claro que ele fala, para onde eu vou, vocês não são capazes de ir. E mesmo, ele é perfeito, ele é Deus. Nós somos capenga perto dele. Mal conseguimos tirar 5 nessa matéria dele que ele fala fazer o que ele fez. Se ele fala, olha gente, faz o seguinte então, pelo menos, se te der uma bofetada na face, oferece outro, perdoa. Se te roubar a túnica, deixa que leve a capa, perdoa. Se te forçar a andar uma milha, ande 2. Se te ofender, te humilhar, perdoa. Malemar conseguimos fazer isso. Malemar, gente. E na verdade isso é mamão com açúcar perto do que ele fez por nós. Então, de fato, gente, né? Quando digo assim, a referência a ele é ele. Vou voltar a ler aqui. Então, de fato, fazer a vontade de Deus é obedecer Ele. Eu sei que nós é falho. E quando ele fala aqui, gente, mas se você não fizer o que é certo, diz que o pecado está à porta. Se você não fizer a vontade de Deus, você já pecou. O pecado está à porta. À sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. O que é dominar o pecado? É clamar ao Espírito Santo. Porque uma vez que você pecou, você já está sob jurisdição, sob tutela do acusador. Porque ele te acusa. Você já saiu da graça. E basta, gente, você pensar coisa ruim de seu irmão, já pecou. O que eu tenho que fazer? Pedir perdão e perdoar aqueles que te ofenderam. Principalmente aquele que mais está te ofendendo, você mesmo, seu coração te acusando. Porque a pessoa que mais ofende a gente, sendo que nós somos as únicas pessoas. Eu sou a única pessoa que pode me fazer mal. Uma vez que se me der um tapa na cara e eu fico sendo atingido, levando esse tapa, o eco dele para frente, eu mesmo estou dando tapa para mim porque eu levei um tapa na frente. Eu fico murmurando, por que levei um tapa? Já passou a dor do tapa, mas mesmo assim eu fico, meu Deus do céu, olha o que fizeram para mim, mas vai ver só. Gente, eu continuo, pego aquele tapa e fico revidando em mim. Então, quando fala, ou seja, perdoar aqueles que têm nos ofendido, principalmente a mim. Eu tenho que ter compaixão de mim para Deus ter compaixão de mim, gente. Né? Então, de fato, a gente tem que perdoar mesmo. E a melhor forma de você perdoar os outros é você ter compaixão de você. Porque, de fato, gente, aquela pessoa que já fez mal para você, ela rapou fora. O mal que ela fez, se está doendo, o culpado é você de permanecer com a dor. Porque você pode mesmo pedir perdão a Deus e pedir perdão por aqueles que estão te ofendendo, ou seja, esquecer aquilo, entregar o fardo para Deus. Mas muitas das vezes nós queremos ficar com o nosso fardo pesado e não entregar para Deus, ressentindo aquele mal que foi feito. E de fato, gente, aquilo vai criando uma bola de neve. Aquela ferida no seu coração vai inflamando, infeccionando, criando bolor, vai apodrecendo no seu coração. O que é melhor então? Perdoa já. Esquece aquilo, ressignifica.
Pensa assim, pai, eles não sabem o que faz, porque estão sendo usados pelo mal, pelo maligno que quer fazer mal para mim e está usando essa pessoa, né? Então, não leva essa colinha de lixo fedida para você, vai infestar sua casa de larva, né? Devolve para quem deu para você, tá? Fala o seguinte, esquece. Fala, pai, perdoa, eles não sabem o que faz, porque estão sendo usados pelo mal, não é essa pessoa. É o espírito maligno que está nela, tá usando ela para fazer mal para mim, porque quer me atingir. Eu não vou deixar me atingir, eu vou esquecer isso. Né? Me ajuda, Deus. Eu sei que o teu Santo Espírito pode tudo, inclusive me ajudar a perdoar essa pessoa e seguir a minha vida. Então, na verdade, gente, esse é o processo de se levantar, né? Claro, se a gente cometeu o pecado, tem que pedir perdão para Deus, né? Mas antes de pedir perdão para Deus, tem que perdoar. Tem que estar com o coração puro, limpo, sem querer mal para o outro. Tá. Caim disse a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando ele no campo, Caim se levantou contra Abel, o seu irmão, e o matou. O Senhor disse a Caim, onde está Abel, o seu irmão? Ele respondeu, não sei, por acaso sou o guarda do meu irmão. Veja, olha a ousadia. Olha a ousadia de Caim. Caim sabendo que Deus era Deus, né? Sabe de tudo. É onisciente, onipotente, enfim, né? O Senhor disse a Caim, onde está o seu irmão Abel? Caim tinha matado Abel. Ele respondeu, não sei, por acaso sou o guarda do meu... Tirando sarro de Deus, achando que Deus não sabe de nada. O que significa isso? É a pessoa que não é íntegra. É a pessoa que acha que Deus não está sondando o coração dele. É a pessoa que, nas atitudes, na aparência, pode ter uma aparência de justiça, de santidade, seja lá o que for. Mas dentro do teu coração, ele acha que Deus não está ouvindo o coração dele. Ele acha que Deus não sabe o que tem no coração dele. Essa é a figura de Caim. É a pessoa que não é íntegra. É o iníquo. O Senhor disse, o que você fez? A voz do sangue, ó, veja, isso é muito importante. A voz do sangue do seu irmão clama da terra por mim. A voz do sangue do seu irmão clama da terra por mim. Ou seja, Caim apunhalou, derramou o sangue do irmão dele, de Abel, na terra. A voz do sangue do seu irmão clama na terra por mim. Gente, na Sagrada Escritura temos um contexto, uma solidez a respeito da palavra sangue. Solidez é o que significa? Algo bem concreto, que sangue é vida. Aquilo que precisa ter corrido nas veias para termos vida. E quem é propulsor, promovedor de vida é Deus. Então, claro, o que significa vida? Primeiramente para Deus. O que precisa estar em nós primeiramente para ter vida? Não adianta, gente, ter simplesmente sangue correndo se não tiver um espírito. Ou seja, se não estivermos imersos numa espiritualidade. Porque somos corpo, alma e espírito. Se a nossa alma não estiver imersa na espiritualidade, como posso ter vida simplesmente biológica? Não é possível, né? Sim, estamos imersos na espiritualidade, né? E quando se fala que o sangue de Abel, sendo que Abel foi aquele que agradou a Deus, quem era Abel? Filho de Adão, filho do homem, ao qual Deus fez a imagem e semelhança, né? Então, filho do homem. Ou seja, uma vez que o Filho do Homem desce do céu, o que desce do céu é o Espírito Santo.
o que estava em Abel, com certeza não era carne, para ele dar tudo o que ele tinha de bom. Era o Espírito Santo. Uma vez que Abel foi apunhalado, claro, o sangue dele desceu à terra. O Espírito Santo simplesmente, gente, ele não fica vagando, não. Claro, ele está imerso na espiritualidade, mas o objetivo dele é o quê? Habitar o coração das pessoas. Habitar na terra do coração das pessoas, na casa dos corações das pessoas. Esse é o objetivo, né, do Espírito Santo, entrar nos corações das pessoas. Ele quer o coração das pessoas. Da mesma forma como ele tinha o coração de Abel, e uma vez que apunhalado por Caim, claro, uma vez que não tinha coração batendo, claro, não tem vida biológica, assim também, não terá a continuidade do Espírito Santo, uma vez que ele morreu biologicamente na vida de Abel. Mas o Espírito Santo não morre, gente. O Espírito Santo é Deus. Ele está imerso na espiritualidade. E o que significa filho do homem? Sabe que filho do homem na Sagrada Escritura, muitos profetas são chamados de filho do homem. Filho do homem, fale para esses ossos ressequidos, que criem tendões, criem carne, se levante um poderoso exército. Enfim, muitos profetas eram chamados de filho do homem. Por quê? Tinha o Espírito Santo em si. Claro, posso até falar nesse enredo assim, o sangue de Abel foi para a terra. Qual terra? Os corações dos filhos de Deus. Né? Haja vista, alegoricamente, Abel, filho do homem, primeiro homem, Adão. Quem é Adão? O homem que Deus fez a imagem e semelhança dele. Mas o que significa isso? Ó, o dia que você foi provado, e que Deus falou, realmente, o meu Espírito pode habitar no seu coração, porque você foi fiel até o fim dessa prova. Você passou pela mão do oleiro, passou pelo forno do oleiro. Você sim é filho meu. Filho de quem? Do homem. Gente, assim como ele falou para vários profetas, assim como falou para Jesus também, todo aquele em que o Espírito Santo habitar em seu coração é filho de Deus. Vou dar continuidade aqui. Eu vou unindo, pode parecer que está confuso, tá? Mas eu vou unindo, conectando. Espero que não fique confuso, né? Então Caim disse ao Senhor: perdão. Ainda não. E agora você, peraí. O que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama na terra por mim. E agora você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Enfim, eu vou me ater aqui, né? Mas Caim era um homem mau. O significado de Caim é homem mau. Para que a maldade está aí? Para purificar os filhos de Deus, para provar os filhos de Deus, enfim, assim como o fogo purifica o ouro, fica só o ouro para Deus, assim como o oleiro aplica força, pressão no vaso de honra e depois o forno para tornar um vaso de honra, assim o mal está aí. Ó, vou ler novamente. Aqui. E agora você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber da sua mão, da mão de quem? De Caim, né? Enfim, a razão do mal na vida da gente é purificar a gente perdoar. Para quê? Porque diante da prova, o Espírito Santo tem credibilidade em nós, para vir habitar em nosso coração, tem confiança, realmente você foi fiel. Filho.
Você é capaz de receber o Espírito Santo, né? Ou seja, o que é Espírito Santo? É Espírito de Deus, porque você foi fiel. Diante de tanto cenário, de tanto terror, você quis me agradar. Sim, você caiu muitas vezes, mas você voltou a querer me agradar. Você se levantou e com todas as suas forças, você quis me agradar. Você sabia que eu sou do seu coração e a todo tempo você sabe que eu te observo. E assim você quis me agradar. É, filho, você foi fiel. O meu Santo Espírito vai habitar em seu coração. Você é confiável para receber o mesmo Espírito que estava em Jesus, o Espírito Santo. É, filho. Da mesma forma como um noivo que escolhe uma noiva digna de ser fiel, eu te escolho para receber o Espírito que estava em Jesus, o Espírito Santo. Gente, eu vou voltar naquele texto lá, tá? Porque aqui eu falei a respeito do Filho do Homem. Você pode ter plena fé que Jesus não falou, que na Sagrada Escritura não é falado Filho do Homem a qualquer pessoa, não, tá? E na verdade, gente, homem é a criação de Deus. Se não há homem ainda, não há criação de Deus. Se não há filho de Deus, não há criação de Deus. De fato, gente, eu passo a ser obra criada por Deus, uma vez que sou filho dele. Se eu não sou, ainda não tenho o Espírito Santo habitando no meu coração, eu não sou filho de Deus. Eu estou sendo criado, estou sendo filho de Deus. Nesse instante em que eu estou afastado de Deus, eu sou filho da transgressão, da rebeldia. Mas uma vez que o Espírito Santo habita em meu coração, eu sou filho de Deus. Eu vou voltar lá naquele texto, em João 3. Eu parei. Onde eu parei? Tá. Ora, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Então, nesse contexto, estou lá em João 3, tá? Versículo 13. Ora, ninguém subiu ao céu a não ser o que de lá desceu, o Filho de Deus, o Filho do Homem. O céu que é o que é? Espiritual. Vai alguma pessoa lá em carne? Não, só espírito, porque é espiritual. Então, o que desceu de lá é espírito. Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Então, nesse contexto, Filho do Homem é aquele que tem o Espírito Santo, tá? É a pessoa em que é envolvida pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo está habitando no coração, que é selado pelo Espírito Santo, né? Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. O que significa isso? Naquele contexto em que o povo estava murmurando a respeito do maná, pô, Senhor, essa comida já está ruim, todo dia a mesma coisa. Veja, olha só, Deus fazia cair comida do céu, eles vinham. Pô, Deus, esse negócio está muito enjoado, está muito ruim, Deus. Você não está cuidando da gente, não. Você quer ver nós morrer comendo essas coisas aqui? Né? Tão nítido a presença de Deus e eles murmurando. Ah, é? Pera só. Daí Deus jogou uma praga lá, um monte de serpente. Quem era mordido pela serpente, morria. Senão,
Moisés fez uma estátua de bronze de serpente e aquele que olhasse para a estátua ficava curado. Né? Ou seja, e nesse contexto ele vincula aqui, ora, e assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Naquela ocasião, quem era o Filho do Homem? Jesus. Era cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo habitava nele. Né? E ele precisava ser erguido naquele madeiro. Da mesma forma como as pessoas no deserto olhavam para a imagem de bronze da serpente e ficavam curadas, quem crê em Jesus, quem olha para ele e o segue, o que é crer? Acreditar nele não simplesmente é segui-lo, segui-lo em tudo o que ele falou, tudo o que ele fez, tomar como exemplo. A vida dele não foi fácil não, te garanto. Nasceu lá numa estrebaria, né? Ou seja, num lugar onde estavam os animalzinhos, né? Sem luz, sem água. Passou tudo que passou, né? Sofreu muito para servir de exemplo para nós, como fazer, né? E de fato, se você segue o que ele falou e o que ele fez, para que todo que nele crê, para que todo que nele siga ele, que todo aquele que faz o que ele fez tenha vida eterna. O que é a vida eterna? Tenha a vida eterna. Não fala, olha, terá a vida eterna. Tenha. A vida eterna, gente, é ter o Espírito Santo morando em você, sabe? Habitando em você. O que significa isso? Ou seja, em outras palavras, é ter a paz que excede todo entendimento. O que é paz? É um poder de Deus que te protege, o seu pensamento e o seu coração em Cristo Jesus, nas atitudes de Cristo Jesus, nos sentimentos de Cristo Jesus. Que sentimentos esses? O mesmo sentimento que estava lá, aquele mar revolto, e Cristo dormindo. Isso é paz. Né? Tá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê, quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado. Já está. Ou seja, o que já está? Não tem Espírito Santo. Quem não segue o que Cristo falou, não tem Espírito Santo. Não tem como querer ter Espírito Santo e não fazer o que Cristo falou e fez. Ou buscar fazer. Né? O que significa isso? É condenado. O que é condenado? Você está sob a jurisdição não. Você está sob a tutela do acusador. Quem é o acusador? Aquele que veio para matar, roubar, destruir. O que significa isso? Você não tem paz. O que significa isso? Você está atribulado. Por pouca coisa fazendo tempestade em copo d'água. A sua vida não tem sentido, não tem sabor pela vida. Você não sonha, você não sorri. É reflexo de não viver o reino. Porque... Tá. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê
no nome do unigênito Filho de Deus. O que significa unigênito Filho de Deus? O único Filho de Deus. Ué, mas Deus não tem 8 filhos? Tem. Mas não são filhos de Deus então? Gente, o Espírito que estava em Jesus está nas pessoas que são filhos de Deus. O que é o Espírito? É o Espírito Santo, que é um único Espírito Santo. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. De fato, a gente está numa época que está separando o joio do trigo. Joio, joio, trigo é trigo. Em um certo momento parecia muito semelhante. Eram muito iguais, mas agora o joio se destacou, está mais elevado. O que é o joio? É o mal. Aquele que é usado pelo mal. Ele quer, eu quero fazer mal, eu não gosto de quem faz o bem, eu não quero ajudar as pessoas, eu quero ver as pessoas sofrer. E quando eu estou vendo a pessoa sofrer, só escorre baba de veneno da minha boca. Porque eu gosto de ver as pessoas sofrer. Esse é o mal, esse é o joio. Né? Isso é trevas. As trevas não gostam da luz. Por quê? A hora que vem uma luz, apaga as trevas, ofusca as trevas. E as trevas não pode nada perante a luz. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. São feitas em Deus. O que é Deus? É Espírito, que é Santo. Então, feitas no Espírito Santo. Se é feitas no Espírito Santo, é o Espírito Santo que faz em mim. Ou seja, aquele que é guiado pelo Espírito Santo, ele não faz a própria vontade do Espírito Santo, que faz a vontade de Deus nele. Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas, e o povo se dirigia para lá e era batizado. Pois João ainda não havia sido preso. Então surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um judeu a respeito da purificação. E foram até João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava com o Senhor no outro lado do Jordão, do qual o Senhor deu testemunho, está batizando, e todos vão até ele. João respondeu: Ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Veja, se ninguém pode receber coisa alguma se não lhe é dada do céu, tudo que a gente pode ter de alguma coisa é dado do céu. Principalmente a graça, que nos basta quando temos. Em resumo, tudo que a gente pode ter de bom é a graça que vem do céu. Em resumo, um homem sem Deus é como uma pedra emudecida no meio do caminho. Se alguém não pegar e jogar, ela não se movimenta. Então, gente, a razão de receber o Espírito Santo de Deus, sim. A razão, sim. Porque o que é não ter Espírito Santo? É ter a influência da carne. O que é carne? É aquilo que te leva à morte. Porque aquele que é pela carne, a razão da carne é o maligno. Aquele que veio para matar, roubar, destruir. Se eu me deixo levar pela carne, o que é carne? O mal. Né? Se eu me deixo levar pela carne, eu vou fazer mal, eu vou me destruir. Né? Então, claro, gente, para que tenhamos vida, é claro que é importante ter a graça do Espírito Santo.
Vou falar a respeito disso. Não fica aqui, ter graça Espírito Santo. E aí daí, como faz? Vou falar a respeito. Vou continuar aqui. João respondeu: ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo que está presente. Eu escuto e se alegra muito por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Convém que ele cresça e que eu diminua. Convém que para ele crescer eu tenha que me diminuir. Convém que para Cristo vir morar em mim, o Espírito Santo vir morar em mim, eu tenho que ser humilde. Ponto. Primeira coisa para receber o Espírito Santo, humildade. E como ele fala aqui, olha, de fato, João Batista era cheio do Espírito Santo, mas não era Cristo. Porque Cristo, quem era Jesus Cristo? Quem tinha a alma de Jesus Cristo? Era Jesus Cristo, né? Mas o Espírito que estava em Jesus Cristo é o Espírito Santo. Vou dar continuidade. Versículo 31. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e dá testemunho daquilo que viu e ouviu. Ou seja, o que vem do céu? O Espírito Santo. Veja, se você tem o Espírito Santo em seu coração, Espírito de Deus, quem como Deus? Ninguém como Deus. Não estou falando que você é o Todo-Poderoso, não, porque você não faz a sua própria vontade, Deus te usa. Mas o Espírito que está em você lhe faz ter autoridade a respeito de tudo que for da vontade dele, de Deus, né? Quem veio do céu está acima de todos e dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem, porém, aceita o testemunho que ele dá, certifica que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o Espírito por medida. O que significa isso? O Espírito Santo é um só. Eu vou te dar metade do meu Espírito para você, metade do Espírito para você. O Espírito é único. É uma porção do Espírito Santo. O que é? O Espírito Santo é conexão com Deus. Meu coração está ligado no coração de Deus. Mas, como diz anteriormente, eu sou guiado por Deus. É Deus que me guia. O Pai ama o Filho e entregou todas as coisas nas mãos dele. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Não fala terá a vida eterna, não. Quando ele morrer ele vai ter vida. Não, tem a vida eterna. O que é vida eterna? É estar imerso na espiritualidade celestial, no reino celestial, estar junto com o Pai. Ter Deus como seu Pai o tempo todo com você. Mas sobre ele permanece a ira de Deus. Tá. Perdão, gente, perdão. Aqui, ó. O Pai ama o Filho, entregou todas as coisas na mão dele. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida. Mas vai estar morto então? Ele não vai viver então? Não é biológico que eu estou falando. É vida e vida e abundância, no corpo, na alma e no espírito. Biológica, no coração, na alma e espiritual, Espírito Santo. Se você é contra os padrões de Jesus, esquece. Se você não quer, não gosta de jeito nenhum, esquece.
continuará sendo pedra emudecida à beira do caminho. Se alguém não pegar e você jogar, você longe, você não vai fazer nada. E gente, não sou eu que estou falando essa Sagrada Escritura, gente. Ó, mas sobre ele permanece a ira de Deus. O que é a ira de Deus? É a mesma coisa que Deus falou para Caim. Não te agradei da sua oferta. Né? Você deu o resto para mim. Né? O resto da sua colheita lá. Você pegou lá. Mas de Caim, que ele deu o coração, tudo que ele tinha, de Abel, que ele deu tudo que ele tinha de bom, o coração dele, esse eu me agradei. Enfim, gente, não tem em cima do muro, tá? Ou é frio ou é quente, né? Ou você realmente entrega tudo seu coração para Deus, ou ele desagrada. Ele não quer resto, ele quer tudo que você tem, quer sua vida, seu coração. Entrega seu coração, todas as suas atitudes, como que você vai fazer? Conforme os padrões de Deus, pronto. Ele vai te provar. Você é fiel mesmo? Vamos provar você então. Você foi fiel, então tome meu Santo Espírito. Você é meu filho. Ó, eu vou ler algo a respeito disso, né? Para concluir que de fato, né? O Espírito Santo é aquilo que Jesus enviou, e ele enviou para que venha habitar em nós. E quem receber o Espírito Santo recebe o Espírito de Deus. Eu vou ler aqui e mais um testemunho de como fazer realmente para receber o Espírito Santo. Vai estar lá em João 13. João 13, a partir do versículo 1. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, ou seja, sabendo Jesus que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus. Espírito. Levantou-se da ceia, tirou as vestimentas de cima e pegou uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: o que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: o Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto ao mais está todo limpo. E vocês estão limpos, mas não todos. Ou seja, quem é que não estava limpo? Aquele lá que estava de aparência, mas o coração já era do inimigo. Ele não era íntegro. Tá, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estão limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor, e faz bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Oh!
Aí, né? É a ordenança dele. Não fala que para receber o Espírito de Deus tem que fazer conforme a vontade dele? Lavar os pés uns dos outros. Independente da postura. Independente do cargo na sociedade. Ah, é literalmente lavar pé? Ponto, lavei o pé, tá feito? Não, gente. O que significa lavar o pé? É fazer o que lhe é de proposto para com o outro. O que é servir ao outro? O que é servir? A palavra servo é aquele funcionário que não tem direito a salário. Ou seja, fazer algo sem querer receber algo em troca. Né? Uns dos outros. Veja, Jesus fez isso até com o inimigo, gente. Lavou o pé do inimigo. Temos que servir aquele que faz mal? Tem. Para quê? Para receber o Espírito de Deus. Por quê? Senão é morto, é pedra umedecida no meio do pó. Desculpa rasgar o verbo, mas é o que está escrito aqui, tá? Então se ele fala, tem que crer em Jesus, tem que seguir, fazer o que ele fez. Ele fez isso, ele falou para fazer isso. O que eu vou falar contrário disso? Tá. Depois de ter lavado... Tá. Tá. Depois de ter lavado os pés de todos, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando-se à mesa, perguntou-lhes: Vocês compreenderam o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor, e faz bem porque eu sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. Esse é o exemplo. E Deus explicou explicadinho, naquela detalhadamente o exemplo, aquele caminho do Calvário na crucificação. Pai, perdoa, eles não sabem o que faz. Né? Porque se não fosse Judas tê-lo traído, ele não tinha explicado. Mas porque Judas o traiu, ele explicou. E o que ele resposta deu? Pai, perdoa, eles não sabem o que faz. Em verdade lhes digo, em verdade lhes digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior que aquele que o enviou. Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Não falo a respeito de todos vocês, pois eu conheço aquele que eu escolhi, mas é para que se cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já lhe digo isso, antes que aconteça, para que quando acontecer vocês creiam que eu sou. Vejam, talvez dessa passagem aqui de João 13, é aqui que eu queria chegar. Em verdade lhes digo, quem recebe aquele que eu enviar. Quem é que ele enviou? O Espírito Santo, o Paráclito. Recebe a mim. Recebe o Espírito que estava em Jesus Cristo. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem enviou Jesus Cristo? Deus. Porque recebe o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus. Então, gente, quando esse mimimi, onde está Jesus? Cadê Jesus? Onde que está Jesus? Onde que Jesus quer morar? Eis que estou à porta e bato. Quem entrar, quem abrir essa porta, eu entrarei e cearei com ele. O que é cear? É a glória de Deus. Enfim, gente, estou falando aqui de forma bem sincera, nítida e realmente, sem ficar trazendo contornos a respeito, tentando amenizar a rigidez do que é receber o Espírito Santo,
né? Porque de fato, ou é tudo ou é nada, ou você é quente ou você é frio. Se você está morno, se você tem uma aparência de santidade, de que busca Deus, mas aqui não é íntegro, é imparcial, ou seja, está parcelado aqui. Um lado do meu coração é para um lugar, um lado do meu coração é para outro lugar, um lado do meu coração... Não. Deus quer todo o seu coração. Deus quer que você leve a face dele, as atitudes dele na escola, em todo lugar onde você for, mesmo que você seja humilhado, ridicularizado, porque ele falou, olha gente, eu envio você no meio de lobos. Assim como maltrataram eu, me pisaram em mim, humilharam eu, dilaceraram, vão fazer isso com você também. Mas se você for fiel, o fim vai valer a pena, porque você vai ter vida. Você não vai ser uma pedra emudecida na beira do caminho, que precisa para se movimentar, fazer alguma coisa de bom e sentir alguma coisa de bom, tem que alguém pegar e lançar você. Né? Mas é verdade, gente. Desculpa ficar falando assim tão direto e rasgando o verbo. O que eu vou falar para vocês? Né? Ou você é frio ou você é quente. Você é morno, você está anestesiado numa cegueira que você acha que está agradando a Deus, mas não está. Você está dando saco de laranja para Ele. Ele quer tudo, tudo que você tem de melhor, que é o seu coração. Né? É isso que eu tinha que meditar. Né? Então Jesus está onde? Jesus, a figura de Jesus, a pessoa de Jesus, a alma dele é dele. A sua alma é sua, mas o Espírito que estava nele pode vir morar em você, o Espírito Santo pode vir morar em você se você for íntegro, for fiel a Deus, né? Se você não for 2, 3, 50 caras, não. Se você for fiel a Deus, o Espírito que estava em Jesus vem habitar em você, e esse é o objetivo de Deus. Ele quer isso loucamente. Por quê? Está se findando os dias, né? E de fato, gente, eu não sei quem que vai ser salvo. Só Deus pode falar quem vai ser salvo. Mas, olha, morno não vai entrar. Tenha plena fé disso. Nem frio. Vou fazer uma oração. Nosso Pai querido, nosso Pai amado, nós te adoramos, Senhor. Porque Tu és fiel, Senhor. Ainda que o homem sendo infiel a Ti, você é fiel em perdoar 50, 70, 70 vezes 7, infinitamente, Deus. Glórias a Ti, ó Pai misericordioso. Nós te adoramos, ó Pai de amor, de bondade, de misericórdia. Tu que realmente podemos falar, não, Ele cumpre com a palavra. E cada coisa que está escrito aqui, cada vírgula que está escrito nessa Sagrada Escritura, conforme o seu padrão, o Senhor cumpre, Deus. Glórias a Ti que podemos contar contigo, ter segurança em algo seguro, numa rocha segura que és Tu, Senhor, nesse universo de instabilidade, nesse universo de incerteza, de confusões. Se temos algo para segurar, se estruturar e se sentir seguro, és Tu. Glórias a Ti que temos a Ti, Pai. Glórias a Ti que você não nos deixa, Senhor. Glórias a Ti que a única coisa que você pode, que você não consegue fazer, é deixar de amar os filhos Teus. Glórias a Ti, Pai. Nós te adoramos em verdade e espírito, porque Tu és bom, sempre foste bom e sempre serás muito bom. Vede, Senhor, como está confusa a mente dos Teus filhos. Como o lobo coagiu, Senhor, o fermento maligno, Senhor, do joio, contribuiu para afastar e deixar confusos seus filhos, Senhor. Como que ovelhas desgarradas do rebanho, como que ovelhas caídas, machucadas, em que Cristo, bom pastor, vem buscar. E glórias a Ti que Tu vem e vai levar todos os Teus. Mas, Senhor, sabemos que nós aqui, sem a graça do Teu Santo Espírito, não podemos fazer nada. Somos como pedra umedecida na beira do caminho. Assim, Pai,
Eu profetizo em nome de Jesus que teu Santo Espírito, em testemunha a profecia de Joel, venha abundantemente sobre a face da terra para reavivar a tua igreja, os teus, aqueles que foram afugentados, aqueles que foram machucados, dilacerados, que o lobo, sabendo que era teu, judiou, maltratou, pisou, afugentou, está caído na beira do caminho. Que teu Santo Espírito venha revivar a tua igreja, que somente o teu Santo Espírito pode fazer isso, Senhor. Assim eu profetizo um derramar abundante do teu Santo Espírito, Senhor, focando no teu objetivo, na tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. É o que eu profetizo e clamo a ti em nome de Jesus. Em nome de todos aqueles que o Senhor me confiou, que estão me ouvindo aqui, em nome de todos os teus filhos. E te agradeço, ó Deus, porque eu sei que tu vais fazer o melhor, Pai. Digo amém essa profecia, Deus. Glórias a ti, Pai. Nós te adoramos em verdade e espírito, porque tu és bom, sempre foste bom e sempre serás muito bom. Amém. Mas eu vou orar aqui, como sempre faço, em línguas. O que significa isso? Como diz Romanos 8,26, o Espírito Santo ora em gemidos inexpressíveis. Por quê? Porque muitas vezes a gente nem sabe o que pedir. O Espírito Santo sabe melhor do que tudo, do que todos, o que devemos pedir. Eu não sei o que você precisa, mas o Espírito Santo, o teu Pai, sabe o que você precisa para vir até Ele. Então eu clamo em nome de Jesus que o Espírito Santo venha orar em mim por você. Tonorakan minor letoshuya kalemiganda talanotresh kaoreminan tolokinor. Logoletur minun ginmish genot lot ties yulud minul antwenega laroemi hastok lelior. Logenoni minor ne kandorishi nit norvela megan non tesh na tesla tishut nurmino lamina. Quella miror dio sinigi mino tela te yegebio gish amena tela inda to te shola kerola miguni mantolash. Miran petel nyon tiklan te shilo le guidi minur le na taloi. Kalyon yan tan minur min ginish vidor le kamena telaria letori kishno le matoleosh. Jori nuri minon taka yolan torai non shlo la tad ola torialos. Quel iminan tole quidot nurilo rimino shit nihan toriala mene quai swolt. Amém. Que Deus abençoe grandemente a todos em nome de Jesus. Com Deus.